Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. A nossa primeira aula é mais introdutória, para a gente aliar um pouquinho a teoria da prática. Por quê? Primeiro eu começo a falar do psicopedagogo e depois irei falar do neuropsicopedagogo. Combinado? O psicopedagogo, ele é um profissional que ele atua na interface entre psicologia e pedagogia. Fica nesse meio, utiliza as duas formas. Então, se dedica aos estudos de intervenção, processo de aprendizagem. Ele trabalha também principalmente com crianças, adolescentes, adultos, qualquer faixa etária, com dificuldades, transtorno de aprendizagem. Também busca compreender causas, dificuldades, desenvolver estratégias também para superar. Atende idoso também. Como é que atende idoso? Aquele idoso que agora se aposentou, que quer voltar aos estudos, não sabe como começar, não sabe fazer um plano de estudos. Então, o psicopedagogo, ele vai atuar nessa interface com o idoso também, para que ele possa pegar o ritmo de estudos. Mas as principais funções do psicopedagogo, eles incluem principalmente uma avaliação psicopedagógica, que ele vai envolver o quê? Aplicação de testes, entrevistas, observações, síntese pedagógica. Também vai verificar dificuldades de aprendizagem do indivíduo, um diagnóstico do médico, que muitas vezes já vem com o diagnóstico do médico, a criança, o jovem, o adulto. Também a interpretação dos resultados dessas avaliações. Também compreende causas, dificuldades, interpretação de resultados, também gerar resultados de possíveis diagnósticos. Ele também trabalha principalmente com crianças, adolescentes com dificuldade, transtorno e busca compreender as causas dessas dificuldades e desenvolver estratégia para superar. Porque muitas vezes a criança ou adolescente, ele já vem com um laudo. Mas o laudo não vai dizer que a criança tem uma dificuldade maior na escrita ou na leitura de sílabas complexas. Não vai dizer. Então, você vai atuar nisso. Outra coisa também que pode acontecer, a criança vem com um laudo de descalculia. Mas a descalculia da criança é apenas a noção de quantidade. Mas a criança, ela sabe fazer conta de somar, não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma em seriação. Mas tem dificuldade em entender noção de quantidade. Então, você vai atuar nesse quesito. Então, as principais funções do psicopedagogo, além dessa avaliação, também é a aplicação de testes para saber qual é a dificuldade real da criança. Qual é aquela chavinha que precisa dar uma virada. Então, dificuldades de aprendizagem do indivíduo vai atuar no diagnóstico, na interpretação de resultado, na avaliação, compreende causas de dificuldade, faz intervenção. Você descobriu o que a criança tem dificuldade, pronto, ali você vai só atuar diretamente naquilo e vai desenvolver. Então, nós, psicopedagogos, também nos permitimos conhecer o processo de aprendizagem do estudante. Como assim? Vamos avaliar como é ele em casa, como é ele na escola e como é ele no atendimento. Porque tem crianças e adolescentes que em cada ambiente ela é diferente. Cada ambiente, ela tem um comportamento diferente. Principalmente se ela tiver algum transtorno de personalidade. Então, a psicopedagogia, ela permite conhecer esse processo de aprendizagem do estudante, tem o objetivo de melhorar o seu desempenho, não só no que ele tem dificuldade, mas também potencializar o que ele gosta e o que ele já sabe. Então, nós agimos para que os alunos aprendam efetivamente o que ele pode superar de dificuldade e o que ele pode melhorar do que ele já sabe, do que ele gosta. Ele pode ter um hiperfoco. E aí você descobrindo o hiperfoco,
pronto, ele vai elevar o seu nível de aprendizagem. Então, nós, psicopedagogos, temos sim um objeto de estudo. O objeto de estudo é o quê? A aprendizagem. E mais do que isso, um foco no estudo, ensinar a criança a aprender, porque nem todo mundo sabe estudar. Então, vamos ensinar a criança, o adolescente, o idoso, o adulto a estudar. A psicopedagogia, ela também constitui na produção de ramo científico, produção também de artigos, produção de periódicos, produção também de novas descobertas. O psicopedagogo, ele é um profissional que procura compreender as mensagens e muitas vezes implícitas e ocultas. Sobre também alguns motivos que o indivíduo ele obtém os resultados influentes no esforço dele. Então, ele aplicando esse esforço, a sua busca pela aprendizagem pode ser sistêmica, pode ser mais efetiva e ele pode gostar muito mais desse aprendizado. Olha, experiência própria. Tinha uma aluna que ela era somente surda. Então, o que foi que aconteceu com a aluna? Ela tinha 14 anos, estava no 5º ano por ter sido negligenciada muitas vezes. E o diagnóstico de surdez já veio muito tarde. Então, conseguimos fazer um teste de progressão de série, que no município aqui que eu trabalho tem essa possibilidade. Então, ela progrediu de série. Ela, com 14 anos, terminou o 5º ano e foi para o 7º ano. Olha, essa criança deu um salto tão grande, que nós já estamos avaliando que agora ela, no 7º ano, ela poderá fazer um ensino médio profissionalizante normal, como se fosse um ouvinte, sem aparentar suas dificuldades. Então, o psicopedagogo, ele atua também nesse sentido mais amplo, investigando, promovendo possibilidades de mudança. Também atua nos processos cognitivos, emocionais, pedagógicos, que porventura também possam impedir a aprendizagem. Olha só, esse exemplo que eu dei dessa criança do 5º ano com 14 anos, ela deu um salto depois que foi para o 7º ano. Por quê? Porque ela se identificou com a idade do 7º ano, ela se identificou com os conteúdos, ela se identificou com os colegas. Então, esse processo não foi só cognitivo, foi muito emocional também. Então, nós psicopedagogos também atuamos nesse processo emocional, até mesmo porque no atendimento nós precisamos alinhar a teoria prática. E essa teoria prática, esse meio termo, tem afetividade. Porque se a criança não tiver um vínculo com você, mesmo que seja somente profissional, pode ser que essa criança não venha a evoluir. Porque ela pode muitas vezes ela rejeitar tudo que você impõe para que ela melhore o seu aprendizagem. Então, na medida que a gente trata os processos diagnósticos, também previne, evitando o sofrimento desse aluno nos transtornos de aprendizagem. Tem criança que sofre na alfabetização, tem criança que chora quando vê o alfabeto, tem crianças que choram quando colocam para ela alguma atividade das vogais. Então, a partir desse estudo, dessa orientação, dessa dificuldade, nós psicopedagogos desenvolvemos atividade que estimule essa criança. Se ela tem um hiperfoco em dinossauro, por que não colocar uns dinossauros para a criança pintar na atividade? Numa atividade de matemática, ou numa atividade de português, ou numa atividade de atenção concentrada. Coloque esses dinossauros, coloque uma capivara. Eu tenho uma aluna que ama capivara. Coloque a capivara lá. Gente, a estratégia é sua, de acordo com a criança. Não adianta você querer fazer
uma receita de bolo, que não existe receita de bolo. Cada indivíduo é único. Cada indivíduo é único, cada indivíduo tem os seus processos, seus estilos de aprendizagem, tem seus ritmos, seus hábitos. Então, cada criança tem a sua particularidade. E em cada sessão de avaliação, você vai aplicar testes específicos para cada idade, podendo sim colocar dentro o hiperfoco dessa criança. Então, com a aplicação desses testes, jogos, então o psicopedagogo, ele vai avaliar inicialmente o quê? O que a gente pode avaliar, né? Nível de leitura e escrita, raciocínio lógico, matemática, modalidade de aprendizagem, psicomotricidade, a história de vida da criança, o nível cognitivo que ela se encontra, se é igual ao cronológico. Também pode utilizar também avaliações de provas de diagnóstico, pode também utilizar testes projetivos, testes operatórios, e tudo isso nós iremos falar no decorrer das aulas, certo? Então, no decorrer das aulas nós iremos falar sobre tudo isso. Então, além disso, o psicopedagogo também pode atuar na orientação dos pais, dos professores, educadores, quem tiver com essa criança. Exemplo, a criança faz o reforço escolar, certo? Então, você vai atuar informando esse educador do reforço escolar como essa criança pode melhorar no seu aprendizado, nas respostas das tarefinhas de casa. Você também pode emitir um relatório para o professor da sala de aula. Como? Através da direção, através da coordenação. E aí, você solicita esse encontro com o professor para que você possa, junto com ele, discutir esse relatório, certo? Então, as informações, sugestões para promover um ambiente de aprendizado melhor, por exemplo, professor, eu sugiro que essa criança sente mais na frente. Professor, essa criança, ela é um pouco mais tímida, então ela fica melhor no meio da sala. Por quê? Porque na frente ela tem muita vergonha, ela não consegue se expressar melhor na frente, e no meio tem ali algumas colegas que podem ser suporte dessa criança. Então a criança pode sentar no meio da sala, por exemplo. Não é obrigatório a criança sempre sentar na frente. Ela pode muito bem sentar no meio da sala. Olha, essa criança tem um certo hábito de ir muito ao banheiro. Coloca essa criança numa cadeira próximo à porta, para ela ficar mais confortável para pedir para ir no banheiro, né? E passar um pouco mais despercebido, que são crianças que são mais tímidas. Então, essa reabilitação do aprendizado sempre será necessário na nossa atuação. Porque se a criança vem para nós, ela já tem uma dificuldade. Muitas vezes ela já tem um laudo. Então, nós iremos fazer o quê? Reabilitá-la para a aprendizagem. Tem crianças que podem chegar para vocês, que nem entra em sala de aula. O trauma já é tão grande. Ou então ter espectro autismo e já ser um nível 2 ou 3 de suporte e a criança nem entrar em sala de aula. Nós iremos atuar nessa reabilitação. Como? Fazendo todas as orientações necessárias. Mas para que essas orientações aconteçam, você precisa atender a criança, ter feito a anamnese, ter feito alguns testes, ter entendido como é que a criança se comporta. Então tem todo um processo antes, que nas próximas aulas nós iremos abordar esse assunto. Então, sobre a psicopedagogia, é isso que eu queria falar para vocês. Então, até mais na próxima aula, que eu vou falar um pouquinho sobre neuropsicopedagogia. Tchau!